Termologia, capítulo 4, de tópicos de física. Então, para você que caiu de paraquedas, pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha, você vai encontrar na descrição do vídeo o link para todos os outros vídeos desse material que é tópicos de física, tá? E essa apresentação também está disponível no meu site, em farley.net. Então vamos lá. A sensação de quente ou frio foi a primeira experiência humana com a temperatura. Entretanto, varia muito de pessoa para pessoa e, além disso, como dizia Aristóteles, os sentidos podem ser enganados. O frio não é uma coisa. O frio é a ausência do calor, tal como as trevas é a ausência da luz, e como disse Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. Hoje entendemos o calor como energia térmica em trânsito e a energia térmica como uma responsável pela vibração dos átomos. Logo, quanto maior a energia térmica de um átomo, maior a sua vibração, e quanto menor a energia térmica, menor será a sua vibração. Não podendo vibrar menos do que parado, a menor temperatura possível de existir é o zero absoluto, ou a sua nota, ou zero Kelvin, que vale menos 273 graus Celsius. Então você tem aqui alguns átomos, tá? Estão ligados entre si, né? Com menor temperatura, então menor vibração. Tá? Se eles ganham energia térmica, vão ter maior temperatura e maior vibração. Tá? Como eles vão estar vibrando muito, empurrando o outro ali, eles vão ocupar um volume maior, então eles vão dilatar esse processo. Sólido, líquido e gasoso são os três estados básicos da matéria. E do sólido, você vai aumentando a vibração do átomo, chega uma hora que ele não consegue mais se grudar um no outro e não dá a mesma forma, então ele vira líquido. Ele ainda está ligado, mas não consegue mais manter a mesma estrutura. Continua aquecendo, vai aumentando a vibração, chega uma hora que não dá mais e as moléculas escapam e você vai ter o gás. Esse é o terceiro estado da matéria. Se você continua aquecendo, vai aumentando a vibração, chega uma hora que as moléculas se separam, tá? Cada um na sua, casa da mãe Joana. Esse estado é o plasma, o quarto estado da matéria, tá? Entretanto, depois descobriram que abaixo do sólido você vai ter a temperatura que seria do zero absoluto, que chamaram de condensado Einstein-Bose, tá? Onde não haveria vibração, estaria tudo perfeitamente organizadinho, tranquilinho, na paz ali, tá? A expansão dos gases. Como você sabe, né, vai aumentando a vibração, vai expandindo. E os gases são aqueles mais fáceis disso acontecer. Então, Galileu inventou em 1592 o termoscópio, um frasco de vidro com um estreitamento virado para baixo, tendo ar em cima e água embaixo. É o desenho que está aqui embaixo, né? Ó, o ar, ele esquenta, tá? E empurra o líquido para baixo, tá? Então, permite visualizar isso. Com o aumento da temperatura, o ar se expande e empurra a água para baixo. É o que eu acabei de falar, né? Como não havia uma escala para medir a temperatura, não é um termômetro, e sim um termoscópio, porque permite apenas ver a variação de temperatura. Este foi a base para a criação do termômetro a gás. Robert Boyle disse: o volume de uma quantidade qualquer de gás a uma determinada temperatura é inversamente proporcional à pressão que ele está sujeito. Um gás sofre alteração de pressão P, volume V e temperatura T, conforme a equação de Clapeyron, sendo N o número de mols e R a constante universal dos gases perfeitos. Então, a equação de Clapeyron, PV igual nRT, você vai encontrar algumas formulinhas, algumas frases de sacanagem para lembrar isso aqui, tá? Quando você isola o NR, você vai ter PVT, ou pervertido, que continua pervertido aqui, né? Porque é pressão, volume inicial, temperatura inicial, você vai ter pressão, volume final, temperatura final. E nós vamos trabalhar alguns exemplos com isto aqui, ou pelo menos um exemplo aqui, né? Experiência de Kelvin. Quanto maior for a temperatura de um gás, maior será a vibração dos seus átomos. Logo, maior será a força na superfície do recipiente que contém um gás. Portanto, maior será a pressão. Tá? Então tá lá os átomos vibrando, e vai fazer o que? Porrada. Vai dar
porrada na parede do recipiente. Quanto maior a vibração, mais porrada vai ter na parede do recipiente. E pressão é força por área, portanto, maior pressão. Lord Kelvin, que é o título de nobreza dele, o nome dele é William Thomson, mas como tem um monte de xará com esse nome, sobrenome aqui na física, deixa quieto como Lord Kelvin mesmo, tá? Em 1848, fez o gráfico da pressão pela temperatura. Ao projetar para a pressão zero, ele encontrou a temperatura de ausência de vibração, logo a menor temperatura possível de existir. E assim nasceu a escala Kelvin, que mede até o zero absoluto, ou a sua nota, cuja conversão para a escala Celsius se dá por TC igual a TK menos 273. Tá? Então aqui o Lord Kelvin pegou aqui, ó, temperatura, pressão. Ele foi aumentando a temperatura e está chovendo aqui. Tá? A pressão foi aumentando. Ele foi marcando um monte de pontinho aqui. Um monte de pontinho. Você não está vendo porque eu não marquei nada. Tá? Só estou mexendo com o mouse aqui se você estiver enxergando isso direito. Tá? A não ser que você esteja assistindo essa aula pelo celular, que é uma péssima ideia. Toma vergonha da tua cara e abra isso no computador, senão não vai dar para enxergar nada direito. Ele viu que dava uma reta, ele pegou a régua, traçou a reta, ó, onde a pressão seria zero, tá? Ou seja, o átomo estaria paradinho, não bateria nada na parede recipiente. Essa seria a temperatura de 273 graus Celsius negativos. Bem, aqui você tem o desenho do termoscópio, tá? Ó, o ar, ele vai empurrar a água. E aqui você tem um termômetro a gás, onde o gás vai empurrar o ar aqui, né? Esse próprio gás, né, vai empurrar um líquido, normalmente é o mercúrio, cujo símbolo químico é o Hg. Mercúrio é muito bom para ser usado como substância termométrica, porque ele tem uma massa específica muito alta. Opa, tá. Se você coloca, se esse tubo for muito estreito, tá, o volume que vai estar preenchendo o gás aqui não vai fazer muita alteração. Então é quase volume constante também, se for o caso. O que encaixa melhor com esse tipo de experimento aqui, que o volume tem que ficar quietinho. A relação entre calor e trabalho mecânico. Lembra da cidade de Alexandria, no Egito? Toda aquela história das aulas anteriores? Então, na cidade de Alexandria, no Egito, foi criada por Heron, a primeira máquina térmica que se tem registro histórico. Ela consiste de uma base para ferver água e 2 canos que levam o vapor para um bule de 2 bicos, um virado para cada lado, de forma que o vapor expelido faça esse bule girar. Então temos aqui, ó, na enciclopédia britânica, a água fervendo, o vapor vem pelo cano aqui, e os 2 canos, né, vem nesse bule, parte vem para cá, parte para cá, ação e reação, esse negócio está girando. Um excelente brinquedinho que não teve utilidade nenhuma até chegar à era industrial, tá? E o barulho da chuva está forte aqui. Hoje à tarde foi cachorro latindo, criança gritando, agora temos a chuva. Bem, já na era industrial, o inglês James Prescott Joule, em 1843, construiu um recipiente com bom isolamento térmico, contendo água e pás que giram quando descia um peso suspenso por fio e polia. É isso aqui, ó. Pezinho descendo aqui, vai girar esse negócio e você vai movimentar. E a energia mecânica, energia potencial aqui, né, gravitacional, MGH, vai se transformar em calor sensível. Olha a forma do calor que é sensível. Massa, calor específico e temperatura. Que macete. Quem lembra dessa forma, tá aí. Isso mostrou a conversão entre energia mecânica e energia térmica. Isso aqui acontece aonde? Em uma xícara de café, tá? Você pega lá a xícara de café, movimenta ali o café com a colherzinha, e isso adiciona energia ao café. Se adiciona energia ao café, por que o café então esfria com isso? Por que será? Não funciona com café? A cafeína tem poderes mágicos? O que acontece é o seguinte, ela vai adicionar energia, mas como o café não é um recipiente termicamente isolado, isso vai facilitar a troca de calor com o ambiente, tá? Já que aumentou a velocidade ali. E aí da superfície de contato com o ar, que está mais frio que o café, obviamente, né? Então isso faz com que o café perca mais calor do que ele ganhou com a agitação. Então nesse caso compensa. Isso aqui é água, não é café não. Trabalho tirado do calor.
Considere a corrente de um rio fluindo do mais alto para o mais baixo. Então, uma roda d'água aproveita esse movimento para girar um moinho. Nessa analogia, a parte mais alta do rio é a fonte quente, QQ. A mais baixa, a fonte fria, QF. E o trabalho, tal, aproveitado pelo moinho. Mas, para funcionar melhor a analogia, devemos imaginar a roda d'água levando água, energia térmica, para cima e para dentro do moinho com a própria energia da água. Ou seja, ele nunca vai conseguir levar toda a água usando a própria água que está descendo de um lugar mais alto, fonte quente, para um mais baixo, fonte fria. Isto é a segunda lei da termodinâmica. Tal como a água não sobe o rio, e sim o contrário, né? O calor não flui naturalmente de um lugar mais frio para um mais quente. Nos exemplos nós vamos falar da lei 0, a 1, 2 e 3, tá? Mas o que interessa é mais isso aqui. Então é o seguinte, temos o quê? A fonte quente, tá? Por exemplo, numa Maria-Fumaça, a caldeira é a fonte quente. Aquele pistão ali perto da roda é o motor, onde o vapor de ar vai empurrar o pistão, que vai realizar trabalho mecânico, e perde energia no processo. E o vapor ainda quente vai para o ambiente externo, que é a fonte fria, tá? Outra situação, imagina uma geladeira, a fonte fria é o interior, você vai ter um refrigerador que consome energia elétrica para jogar o calor, ou seja, a energia térmica da fonte fria para o lado de fora da geladeira, que é a fonte quente. Tá? E com isso joga o quê? A energia que ele gastou mais a energia que ele tirou de dentro. Então, por exemplo, imagina um sujeito muito inteligente que resolva levar a geladeira para dentro do quarto dele, fecha a porta, fecha a janela, liga a geladeira, põe ela no máximo e larga a porta da geladeira aberta. O que vai acontecer? A energia térmica de dentro da geladeira vai ser jogada para fora, gastando-se energia para isso, e a porta aberta ela vai voltar tudo novamente. E vai ficar repetindo esse processo, e em vez de esfriar o quarto, vai esquentar o quarto. Tá? Então, é uma péssima ideia fazer isso. Tá? Aqui que eu tenho? O trabalho, ele é o quê? O calor da fonte quente, QQ, menos o que passou para a fonte fria, o QF. Tá? Então, aqui ele conseguiu aproveitar essa formulinha aqui. Isto é o nosso bom e velho rendimento, que é energia útil, ou seja, potência útil ou energia útil, pela energia total. Tá? Então, nós temos trabalho fonte quente aqui. Eu tenho essa fórmula, pode substituir aqui, você vai ter QQ menos QF. Simplifica isso aqui, ó, QQ para cada um aqui, não tem problema nenhum deixar assim. Esse cara dividindo vai dar 1, menos esse outro aqui. O Carnot, ele fez o seguinte, ele fez um trabalho em que você podia calcular o rendimento máximo teórico, que é a melhor possibilidade que fosse, associando essa energia com a temperatura da fonte. Lógico que essa temperatura tem que estar em Kelvin, ou não funciona. Tá? Tudo que tiver termodinâmica, tudo que tiver com gases, você tem que trabalhar em Kelvin. Tá? Não tem grau Celsius, não tem Fahrenheit, acabou essa coisa chata. É só Kelvin nessa parte. Isso aqui é eficiência do refrigerador. Por algum motivo não quiseram trabalhar com rendimento, então vai trabalhar com eficiência e você tem essa inversão aqui da fórmula, tá? A entropia e o fluxo do calor. Essa partezinha, a parte da máquina térmica é mais legal. Aqui é um pouquinho mais chato, mas vocês vão ver o comecinho disso que não é tão horrível assim. Apesar que daqui a pouco entra o demônio de Maxwell no meio dessa história, né? A parte da entropia logo fica um negócio demoníaco. Mas vamos começar com a parte que é mais boazinha primeiro. A vibração dos átomos vai se esparramando. Assim, o calor que flui naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. E definimos entropia como quantidade de calor ganha ou perdida por um corpo dividida pela sua temperatura. Assim, variação de entropia é Q por T. Você tem a temperatura sempre em Kelvin. Olha aqui os corpos. Corpo A, mais quente, vermelho aqui. Corpo B em azul, mais frio. Temperatura de A maior que B. A matemática nos permite fazer essa pequena gambiarra. Opa, quero dizer ajuste técnico, tá? Onde você vai fazer a inversão aqui e você inverte o sinal e você inverte. Ele inverteu todo mundo aqui, tá? Então, beleza.
Assim como o calor flui do mais quente para o mais frio, a entropia de um sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante. Como é a matemática disso? A seguir vamos ver o processo mostrando o valor positivo de ΔS. Ó, esse aqui é o valor positivo. Tá? Então o que acontece? O corpo A perdeu o Q. Então, menos Q aqui para ele. Tá? Então, entropia, ó, Q por T, né? Q por T aqui, tudo corpo A. O corpo B ganhou Q, então mais Q para ele. Tá? Em termodinâmica, entrou energia no sistema, saiu energia do sistema. É tipo dinheiro no seu bolso. Entrou dinheiro no seu bolso, saiu dinheiro do seu bolso. Tá? A situação é essa mesmo. Aqui, a entropia do A mais a entropia do B. Trago essas duas fórmulas bonitinhas para cá. Tá? E o que eu tenho aqui? Primeiro, o que está nos dois termos. Vou colocar em evidência. Vai ficar 1 sobre TA, 1 sobre TB. Eu vou mudar o termo para cá, né? Deixar 1 sobre TB menos 1 sobre TA. É a mesma coisa, não tem problema não. E o seguinte, se 1 sobre TA é menor que 1 sobre TB, ou seja, isso aqui é menor que esse cara, tá? Eu estou subtraindo, eu tenho um certo valor e estou subtraindo um valor menor que ele. Então só vai sobrar coisa positiva. Por isso que esse aqui é o valor positivo. Você vai ter um valor maior menos o menor, dá positivo. Sai, corona. O famoso demônio de Maxwell. Então vamos aquele momento, tá? A vibração dos átomos por causa da energia térmica, quando na forma gasosa, assim soltos, significa velocidade desses átomos, ou talvez grupos de átomos que são as moléculas. Nesse contexto, Maxwell imaginou um ente inteligente, capaz de escolher as moléculas de gás mais velozes das menos velozes, em uma passagem entre as regiões A e B, conforme figura a seguir. Aqui você vai encontrar um ser com um tridente e uma cordinha, difícil de enxergar, tá? Que vai estar levantando isso aqui, onde ele vai permitir que a mais quente venha para cá. Quando vem uma molécula quente, ele deixa ela passar. Quando vem uma fria para cá, para esse lado, ele deixa passar. Caso contrário, deixa fechado. Até que um corpo fique mais quente, mais frio e o outro mais quente, tá? Um processo contrário ao natural. Entretanto, uma pequena entidade em grego, daimon, tal como usada por Sócrates, mais no sentido de um anjo da guarda, no cristianismo passou a ser usado só no sentido negativo. E talvez exatamente por isso alguns cientistas grudaram no demônio. A intenção de Maxwell era mostrar que o corpo mais quente só fica mais quente e o mais frio só fica mais frio se houver algo realizando o processo, seja uma máquina, refrigerador ou alguém, talvez um ser sobrenatural. Vamos arrumar essa minha luminária aqui, né? Pronto, acabou na palhaçada. Tá? Então, o Maxwell quis dizer que isso nunca aconteceria, só aconteceria, tá? Do corpo mais frio ficar mais frio, mais quente ficar mais quente, se algum ente, alguma entidade, tá? Fizesse isso acontecer, tá? Aqui é interessante os demônios na ciência, né? Você tem o demônio de Sócrates, aqui, tá? Tem o demônio de Maxwell e tem o demônio de Descartes, tá? René Descartes. Ele queria saber qual que era a única certeza, qual que era a certeza mais fundamental que ele poderia ter. Ele imaginou uma situação tal que nem um demônio conseguiria enganá-lo, tá? Ele chegou a perceber que, se ele está pensando, o ato dele pensar garante que ele existe, tá? Daí que vem o penso, logo existo, tá? Do René Descartes. Se você quiser saber mais sobre isso, entra no meu site, farley.net, e procure meu TCC de ensino de filosofia, tá? Uma especialização que eu fiz em ensino de filosofia lá na UFSCar. O título é O Demônio de Einstein no Ensino de Filosofia, tá? Aí você vai poder ver um pouco mais sobre essas situações aí. Exemplo 4.1, voltando a falar do demônio de Maxwell. Recomendo a leitura do Demonologia e Manual de Exorcismos, do padre José Antônio Fortea. Tá? Eu li, é muito bom.
Tem também o ritual de exorcismos e outras súplicas, que é o ritual atual da Igreja Católica sobre o assunto, tá? Também li ele. No site Ciência e Tecnologia, um artigo de George Cruz explica sobre o demônio de Maxwell, transformar informação em energia ao trabalhar com a sua hipótese. Então vamos lá. Uma das mais famosas respostas a esta pergunta foi sugerida em 1929 por Leo Szilard. Eu acho que eu não sei pronunciar esse negócio direito. E mais tarde por Leon Brillion, que eu também não sei pronunciar isso aí. O Szilard apontou que um demônio de Maxwell na vida real precisaria ter alguns meios de medir a velocidade molecular e que o ato de aquisição de informações dispenderia um gasto de energia. Desde que o demônio e o gás estejam interagindo, devemos considerar a entropia total do gás e o demônio combinados. O gasto de energia pelo demônio irá causar um aumento na entropia, que será maior do que a redução da entropia do gás. Ou seja, nem o demônio de Maxwell consegue resolver o problema aí, tá? Então ele vai falar ele chegou a uma conclusão contrária ao que o Maxwell, tá? James Clerk Maxwell, quase falo Karl Marx, falar em demônio, né? Tem que lembrar do demônio do Karl Marx, né? Então ele fala que nem o demônio consegue fazer isso, né? Não sei se o demônio gostou, mas eu não tenho contato com aquele lá não e nem quero conversa com fedorento e enxofre. Primeira afirmação. As temperaturas do gás se afastam naturalmente pela transmissão de calor sem ação do demônio. Tá? Você tem dois gases, né? E as temperaturas, se você tiver dois materiais perto, né, elas vão entrar em equilíbrio térmico, tá? E para uma fazer o contrário disso, uma ficar mais quente e uma mais fria, a ideia seria que o demônio de Maxwell estivesse fazendo isso, uma ação demoníaca. Segunda afirmativa. Temperatura é expressão de... Então, a primeira está errada, né? Que está falando justamente o contrário. Na segunda, temperatura é expressão da vibração dos átomos. E o demônio de Maxwell identificaria isso se existisse. Ele teria que identificar que o átomo está com a vibração, uma temperatura maior, ali puxar a cordinha ou não, né? Conforme o desenho. Então, a 2 é verdadeira. Segundo Léo, essa coisa é o sobrenome dele, nem o demônio de Maxwell conseguiria desobedecer a segunda lei da termodinâmica. Ele chega com a teoria de que não vai conseguir ter uma eficiência, que ele vai causar, ele vai aumentar mais entropia do que ele conseguiria reduzir a entropia do gás, então nem ele consegue desobedecer a lei da termodinâmica, tá? Se o demônio gostou ou não disso é problema dele. Exemplo 4.2. Galileu inventou o termoscópio, em que o nível da água oscila com a dilatação do gás devido à mudança de temperatura. Na figura a seguir, há um termoscópio, um termômetro a gás e o gráfico do experimento de Kelvin. Tá? Analisa as informações seguintes. Então, olha lá, termoscópio, a água esquenta, empurra o líquido para baixo. O gás esquenta, vai empurrar aqui a coluna de mercúrio. Experimento de Kelvin, oscilou a temperatura, foi aumentando a pressão e ele descobriu zero absoluto aqui, que seria a ausência de pressão, a ausência de vibração dos átomos batendo na parede do recipiente. Ou na porrada, se você preferir assim. Primeira afirmação. O termoscópio e o termômetro a gás utilizam o mesmo princípio em relação à pressão. É verdadeiro, né? Tá? Ambos, o gás esquenta e empurra algum líquido. Um para baixo, outro para cima, né? Assim. Segunda afirmação. No experimento de Kelvin, o aumento da pressão é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. Olha só, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, né? Ó, a reta é uma reta crescente. Se a reta fosse decrescente, seria inversamente proporcional. Mas a temperatura não ia do zero, aqui ia dar um valor muito grande, não ia ter nada a ver. Ou seja, isso aqui seria um delírio, tá? A afirmação estaria correta se você tirasse o inversamente e transformasse em diretamente proporcional. Aí faz todo sentido, tá? Então ela está errada, a 2. A 3, né? No termômetro a gás, a altura H aumenta com o aumento da temperatura. Então ele vai estar empurrando aqui
e eu tirei a letra H aqui, tá? Então, tem um H invisível, aqui está uma altura H, tá? Então, a altura da coluna de líquido aumenta com a temperatura aqui, tá? Depois eu conserto essa figura aqui de novo e coloco certo no site, tá? Errinhos assim vão acontecer no meio do caminho, mas tinha uma altura H aqui. Estas estão corretas para as afirmativas A1 e A3, tá? Então, letra B é a correta e eu tenho que lembrar de consertar isso. Exemplo 4.3. Um gráfico com um gás com propriedades próximas ao ideal está contido em um recipiente e possui pressão P, volume V e temperatura em Kelvin T. Tá? Não há perda desse gás em nenhum processo. Logo, a relação PV por T se conserva. Os valores PV e T são variáveis. Analise as afirmações a seguir. Tá? Primeira, o gás é aquecido dobrando-se a temperatura e mantendo o volume constante, logo a pressão dobra. Vamos jogar aqui, ó, pervertido a sem pervertido, o que acontece aqui? Ó, o volume constante, então, no lugar do VF, eu ponho o VI. Aí eu vou poder cortar com esse cara aqui, manda os dois para o inferno. Tá? Depois, TF, tá? É quem dobrou-se a temperatura, então é 2 vezes a temperatura inicial, beleza. Ah, tentei marcando dois lados, manda para o inferno esse cara também. Se tornou inútil, que vá para o inferno, tá? Moral da história, não seja inútil, tá? Porque vai ser jogado também de cabeça no inferno, tá? Sobrou o quê? Passo 2 multiplicando para cá, PF igual 2PI, tá? Então, dobrou a pressão, primeira verdadeira. Na cara que vai estar, ó, olha para cá, tá tudo verdadeira. Vamos entender o porquê. O gás se expande dobrando o volume e com temperatura constante. Logo, a pressão se reduz à metade. Então, vamos lá, ele expandiu dobrando o volume. Volume final, aqui ó, é 2 vezes o volume inicial. Beleza. Temperatura constante. TF aqui vai ser igual a TI, então põe TI aqui. Então, morra, morra, morra e morra. Tá? Sobrou 2, você passa dividindo para o outro lado. Então, aqui, ó, PF igual metade PI. Então, a pressão reduzida a metade. Beleza, correto. Terceira afirmação. O gás é aquecido triplicando-se a temperatura em Kelvin com volume constante. Então vamos lá. Logo, a pressão triplica. Aqui, ó, triplicou-se a temperatura. Tá? Triplica-se a temperatura em Kelvin. Tá? Então, 3TI aqui. E o que foi constante? Volume constante. Então, o VF vai ser igual ao VI. Morra, morra, morra e morra. Passo 3 multiplicando. Então, veio para cá, triplicou a pressão. Tá? Então, o bom desse exemplo aqui, ele já concentra 3 tipos de exercícios diferentes em um único lugar. E o aluno tem que saber pensar, saber interpretar, saber organizar, ficar esperto e vai ter uma canseirinha legal com isso. Quem sabe seu professor coloca ele na prova ou muda alguma coisinha aqui, mas é legal ou não. Para de chorar, rapaz. Reclamar também. Exemplo 4.4. As locomotivas a vapor revolucionaram o transporte do mundo a partir da Revolução Industrial, mesmo tendo um rendimento energético baixo comparado com as máquinas térmicas atuais. Considere uma locomotiva movida a vapor que trabalha com água fervendo a 100 graus Celsius. Ela pode tem um sistema de pressão ali dentro, né? Pode ser até maior que 100 graus Celsius, mas considere 100 graus Celsius. E a temperatura ambiente seja de 0 graus Celsius, tá? Um lugar frio, né? Dadas essas fórmulas aí que você já era para estar sabendo. Tá? Analise as afirmativas a seguir. Primeira, o seu máximo rendimento teórico nessa temperatura ambiente é de 26,8%. Vamos lá. QQ, 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Você usa isso aqui para transformar, ó, joga ele para o outro lado, vai estar somando. Então, TK igual a TC mais 273. Eu vou pegar os 100 mais 273, dá isso. 0 mais 273 também dá isso aqui. A fórmula do titio Carnot aqui, ó, o ciclo de Carnot. Tá? Carnot morreu jovem, né? Teve uma contribuição científica importante, mas morreu jovem. Nós temos aqui o TF, traz aqui 273, dividido pelo TQ, né? Traz ele para cá, temperatura da fonte quente. 1 menos essa continha,
tá? Vai dar 0,026 ou 26,8%, batendo com a primeira afirmativa aqui, ó. Então, a 1 está correta, ó, conforme nosso gabarito, ainda bem, né? O rendimento real é maior do que o teórico devido às perdas de energia por atrito. Olha, numa situação real, você vai ter sempre mais perdas do que na situação teórica. Então, mesmo que a máquina térmica, com o ciclo de Carnot, você mostra que ela tem um valor máximo que ela consegue aproveitar do rendimento, tá? Que depende das temperaturas interna e externa, tá? Então, você chega lá, você poderia talvez até chegar no máximo teórico, chegar perto dele, mas você vai ter os problemas reais, os atritos, pecinhas aqui, porque por mais bem feito seja o seu projeto, a lubrificação, a qualidade das peças, ele nunca vai chegar no valor teórico. Então, a rendimento real é maior, tá, do que o teórico. Então, ele nunca é maior, tá? Então, a 2 está errada, tá? Ele ficaria correta se eu falasse que o rendimento real é menor do que o teórico devido às perdas de carga. Trocar as palavras maior por menor, ficaria correto. Terceira, a locomotiva teria rendimento 100% se a temperatura externa fosse menos 273 graus Celsius. Vamos verificar. Menos 273 graus Celsius é o 0 Kelvin, né? Então vamos pegar aqui a fórmula de tio Carnot de novo. Tá? TF valendo 0, o TK, seja qual for o número, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0. 1 menos 0 é 1, né? 1 que vale a 100%, né? Então, ele teria rendimento de 100% se a temperatura externa fosse o zero absoluto. Felizmente, você não tem isso aqui, né? Senão ia morrer congelado, né? Afirmativa 4, tá? A 3 é verdadeira, a 4 também vai ser, né? O princípio de uma locomotiva se baseia na máquina de Heron de Alexandria. Então, você tem energia térmica se transformando em energia cinética, tá? Você está fazendo essa transformação ali, gerando movimento através do calor, tá? Que foi, a primeira máquina térmica foi de Heron, tá? Então, próximo. Exemplo 4.5, tá? Vai falar de uísque, isso aqui é água, tá? Considere um copo com gelo e uísque. O gelo inicialmente a menos 23 graus Celsius é colocado no uísque a mais 27 graus Celsius e que o gelo receba 1000 calorias do uísque, tá? O uísque está mais quente, ele vai ceder calor para o gelo, tá? Esfriando assim no processo, até os dois entrar em equilíbrio térmico. Se o cara beber tudo, né? Ou dependendo do calor latente e tudo mais ali. Considere um ambiente seco que não ofereça condensação de água em torno do copo. Um vidro grosso para mínimas trocas de calor e mínima movimentação do ar, ou seja, que dentro de certos limites possa ser considerado um sistema isolado. Um amigo bêbado diz que se o calor fluísse naturalmente desse gelo para esse uísque, a entropia do sistema seria negativa, logo obra do demônio de Maxwell. Dadas essas formulinhas de costume, analise as afirmações a seguir. Tá? Vamos ver se esse bêbado falou alguma coisa a ver com a realidade. Primeira afirmação. A variação de entropia do gelo foi de mais 4 calorias por Kelvin e do uísque foi de menos 3,33 calorias por Kelvin. Então vamos lá. A entropia é calor por temperatura, que tem que estar em Kelvin. Então, do gelo, menos 273 graus Celsius, tá? Transformando em Kelvin, vai dar 250 Kelvin. Do uísque, mais 27 graus Celsius, vai dar 300 Kelvin. São esses números que eu vou estar usando. Então, vamos voltar aqui. Tá? O gelo, ele ganhou 1000 calorias, então positivo para ele. Dividido por 250, vai dar mais 4 calorias por Kelvin. Então, a entropia aqui do gelo foi essa. Entropia do uísque. Menos 1000, porque ele perdeu, tá? Ele esfriou, né? Ele perdeu 1000 calorias. E a temperatura dele em Kelvin inicial era 300. Menos 1000 dividido por 300, menos 3,33. Ah, legal. Mas aquele negócio da entropia ser valor positivo. Vamos lá chegar nisso. 2. Se o sistema for isolado, a variação de entropia do sistema será sempre zero. Na verdade, ele não falou que é sempre zero, tá? É sempre um valor, é zero ou positivo. Não tem valor positivo se tiver coisas alterando ali. Você nunca vai ter nada negativo,
tá? Então, não tem nada de sempre zero, essa aqui está errada. Terceira, a frase do amigo bêbado está de acordo com a segunda lei da termodinâmica, tá? Olha só, diz que o calor flui naturalmente desse gelo. O gelo é o mais frio. Se o gelo perdesse calor para o uísque, ficando mais frio, e o uísque mais quente, tá? O mais frio ficar mais frio, o mais quente, isso é coisa do demônio, tá? Demônio de Maxwell, tá? Que não existe e mesmo se existisse não conseguiria desrespeitar a lei da termodinâmica, tá? Segundo o estudo daquele cara lá. Deixa eu ver. Vamos. Aqui não está perguntando. As moléculas do gelo diminuíram a vibração e as do uísque aumentaram, tá? Então olha só, o gelo ele perdeu calor, ele aumentou a temperatura dele, então a vibração aumentou. O uísque esfriou, então diminuiu. Então a 3 aqui está errada. Ó, sobre a questão da entropia total, se você somar a entropia do gelo com a entropia do uísque, dá um valor positivo, então a entropia aumentou, tá? Então está dentro da realidade, o demônio de Maxwell não foi tomar o uísque de ninguém aí, tá? Alternativa B, a 1 e a 3 são verdadeiras apenas. Está acabando. As leis da termodinâmica podem ser expressas da forma: a 0ª lei. Fizeram a lei 1, 2 e 3, tá? Depois perceberam que tinha uma que era mais elementar e, para não mudar o número das outras, chamaram de 0ª lei. Isso ficou ridículo, mas fazer o quê, né? Os corpos naturalmente entram em equilíbrio térmico. Então, a natureza, os corpos estarem entrando em equilíbrio térmico. A vibração deles vai lá esparramando até tudo entrar em equilíbrio térmico. Primeira lei: a energia não pode ser criada ou destruída, tá? Conforme o Lucrécio falou, nada vem do nada. E depois o Lavoisier melhorou a frase, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então também serve como primeira lei da termodinâmica. Segunda lei: a energia térmica flui naturalmente do mais quente para o mais frio, tá? Foi aquele negócio lá do rio, da água subindo lá, coisa e tal, é o fluxo natural dela. Para você forçar esse fluxo, precisa de um quê? Um refrigerador. Aí você vai fazer o contrário, mas você gasta energia para isso, não é o fluxo natural. Terceira lei, que a gente não tocou no assunto dela, né? A variação de entropia tende a zero quando a temperatura tende ao zero absoluto. Nessas situações específicas aí, que nós nem colocamos a mão nisso e deixa quieto aí que já tem muito trabalho, tá? Ou seja, basicamente a gente mexeu com a segunda lei da termodinâmica. A primeira é muito básica, a zero é essa coisinha boba mesmo, e a terceira, tá? Deixa quieta lá, vai. A ideia do moto perpétuo seria de uma máquina que pudesse aproveitar todo o fluxo de calor em trabalho e o resultado desse trabalho de volta em calor aproveitável para realizar trabalho e, por meio disso, um movimento perpétuo. Analisa as afirmações a seguir. Primeira, a invenção do refrigerador fez com que a 0ª lei fosse revogada. O refrigerador ele tem mais a ver com a segunda lei, que fala que a energia térmica flui naturalmente do mais quente para o mais frio. Ele não revogou nem a segunda lei, porque isso aqui é quando flui naturalmente. Você pode fazer um processo forçado, que é o que o refrigerador faz. Tá? E a primeira lei, que os corpos naturalmente entram em equilíbrio térmico, ela entra em equilíbrio térmico natural. Tá? Então não tem nada a ver, isso aqui é só efeito do uísque da última questão. Segunda, a ideia do moto perpétuo respeita a primeira lei e a segunda não. Tá? Qual que é a primeira lei? A energia não pode ser criada ou destruída. Tá? Então, tudo bem, o moto perpétuo ele não vai criar energia do nada. Ele só quer aproveitar toda a energia sem desperdiçar nada. Aquele muquirana mesmo. Tá? A segunda lei, se o moto perpétuo fosse capaz de fazer, ele estaria desrespeitando a segunda lei. Porque você está fazendo o quê? Você está indo contra o fluxo natural. E seria aquela explicação da água descendo, rodando a água do moinho. Mas essa energia está indo, ou seja, a água, que é energia, estaria entrando dentro do moinho com a energia da própria água. E você não consegue fazer isso em uma máquina térmica.
Mesmo que você desenvolva vários maquinários que consigam reaproveitar melhor o calor, ter um mínimo de atrito e consigam aproveitar melhor o movimento das coisas, você vai chegar a limites com atrito em tudo quanto é lugar, tá? Que você não vai conseguir aproveitamento completo. E na parte térmica, isso você encontra limites teóricos terríveis que não dá, tá? Então não tem como. Terceira, não, a terceira já acabou de fluir, né? Então a terceira também é impossível apenas por motivos teóricos. O moto perpétuo é impossível por motivos teóricos e práticos, porque sempre vai ter algum atrito em algum lugar, tá? É verdade que ele é impossível, mas por motivos teóricos e práticos, tá? O prático, pessoas é fácil concordar. O teórico, trabalhar, discutir, pesquisar e conseguir ver que teoricamente também não dá. Quarta afirmativa. A frase nada vem do nada de Lucrécio concorda com a primeira lei. A energia não pode ser criada e destruída. Então, né? Concorda. Então, letra D é a resposta. E acabou. Tá? Acabou mais uma aula. A próxima aula é sobre eletromagnetismo. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para essa quinta aula de eletromagnetismo e todas as outras também. Então, tchau.